Para quem nos acompanha hoje, eu queria começar deixando uma reflexão inicial que é tipo um tanto provocativa sobre a arquitetura dos nossos relacionamentos amorosos. Lá vem. Tô pronta. Pois é, por que há uma tendência tão forte, mas tão forte mesmo, de repetirmos padrões tóxicos ou disfuncionais com nossos parceiros? Fica muito aquela suspeita de que, ao firmar um compromisso com alguém, sabe, o contrato inclui ali, nas letras miúdas, um casamento com os traumas não resolvidos dos pais dessa pessoa. Nossa, sim. E de forma recíproca, né? A entrega da nossa própria bagagem ancestral pro outro lidar também. Exatamente, é uma premissa que, se a gente parar para pensar, redefine completamente a nossa ideia de intimidade. Com certeza. E essa é a lente essencial para a nossa exploração de hoje. Porque o que chamamos de intimidade conjugal é frequentemente o palco principal onde essas teias invisíveis de lealdades e feridas ancestrais se manifestam, e de forma muito aguda. Muito aguda. O material que serve de base para a nossa análise aprofundada de hoje ilustra isso com uma clareza que, honestamente, é bem rara. Nós estamos analisando a transcrição de uma sessão real e gravada de constelação familiar em grupo. Ela foi conduzida de forma online pelo canal do YouTube Tudo e o Todo. E com foco super específico no tema relacionamentos. A nossa missão nesta imersão é dissecar a mecânica emocional e fenomenológica dessa prática, observando as engrenagens ocultas de como o passado transgeracional simplesmente dita as regras da nossa vida amorosa no presente. É uma missão de peso. E o que chama atenção logo no início do documento, logo de cara mesmo, é o rigor com a preparação. A facilitadora, a Fernanda, ela não abre a sessão simplesmente, tipo, colhendo o histórico clínico ou as queixas racionais de quem tá ali. Não, de jeito nenhum. Tem todo um processo de harmonização prévia. É uma meditação sistêmica bastante imersiva que foca em visualizar a árvore genealógica e solicitar uma espécie de permissão aos ancestrais para adentrar aquele sistema. E o propósito dessa intervenção vai muito além de um relaxamento inicial para acalmar o pessoal do Zoom. Do ponto de vista da fenomenologia sistêmica, trata-se de um rebaixamento intencional das frequências cerebrais. Como assim rebaixamento? É que essas frequências estão associadas ao nosso pensamento analítico e defensivo. A facilitadora usa muito o termo baixar as barreiras, o que na prática clínica significa desativar temporariamente o córtex pré-frontal, que é justamente a área responsável pelas nossas narrativas lógicas e aquelas justificativas que a gente dá para tudo, sabe? Ah, entendi. Para acessar o emocional de verdade. Exato. Para acessar as redes de memória implícita e somática. Porque sem essa mudança de estado, os participantes permaneceriam no nível do discurso, iam ficar debatendo quem tem razão no casamento, quem lavou a louça, em vez de acessar a verdade emocional que sustenta o conflito de base. É um movimento de saída narrativa da historinha que a gente conta para nós mesmos para entrar na experiência pura. E após esse preparo, o grupo passa para a fase de seleção do tema. 3 mulheres apresentam seus cenários para a audiência que está ali presente na chamada de vídeo. Isso, a Soraya, a Liz e a Silvana. Isso. A Soraya traz uma questão ligada a uma quebra de confiança profunda. A Liz relata falhas agudas de comunicação e uma disputa de poder incessante. E a Silvana descreve uma dinâmica de asfixia mesmo. Ela relata ser controlada e subjugada pelo marido. Uma situação que gerou uma dependência emocional e financeira severa. Bem pesada a história dela. Muito. O grupo vota e a dinâmica da Silvana é expolida, mas o detalhe que encora toda a sessão, a fundação de tudo, acontece logo em seguida, na leitura de uma carta. Nossa, essa parte é fundamental. É a leitura da carta de número 79 do Sri Prem Baba. A Silvana tira essa carta de forma aparentemente aleatória. E a frase lida é a seguinte: a crença de que a felicidade depende do outro está por trás de todos os problemas de relacionamento. É um soco no estômago, né? É da raiz do ser dela. A expectativa de que um parceiro amoroso tenha a capacidade, ou pior, a obrigação, de preencher um vazio existencial ou reparar danos lá do desenvolvimento infantil dela, isso é a receita primária para o colapso conjugal. Não tem como dar certo. Não tem. Essa frase opera como um diagnóstico sistêmico antes mesmo da intervenção prática começar. Ok, vamos desempacotar isso. Porque
A transição para a constelação aberta revela como essa teoria se traduz em sensações físicas literais. Representantes são escolhidos ali aleatoriamente no grupo de vídeo para os papéis-chave. A própria Silvana adulta, a criança interior dela, o pai e a mãe. E as reações somáticas de pessoas que desconhecem a história da Silvana são imediatas. É a fenomenologia pura acontecendo ao vivo. Ao vivo. A Marciana, no papel da Silvana adulta, relata uma sonolência profunda. A Soraya, representando o pai, descreve um calor intenso queimando o rosto e um sentimento gélido de desprezo, de desinteresse pelo que está acontecendo ao redor. Já Estela, no papel da mãe, sente um peso paralisante nas costas e declara uma ausência total de conexão emocional com a filha. E essas manifestações somáticas são a linguagem primária do que a gente chama de o campo. A sonolência relatada pela representante da Silvana adulta é um indicativo clássico de dissociação. Dissociação. De fugir da realidade ali. Exatamente. Quando a dor do sistema é insuportável, o psiquismo simplesmente desliga. Ele gera letargia para a pessoa não sentir aquela dor esmagadora. Já o desinteresse e o calor no rosto do representante do pai sugerem um retraimento narcísico. Ele está ali fisicamente presente, mas emocionalmente voltado apenas para as próprias questões. O mundo gira em torno dele. E a mãe com Enzo nas costas. O peso nas costas da mãe evidencia um emaranhamento transgeracional severo. Ela não consegue olhar para a filha, para a Silvana, porque ela está curvada sob o peso da própria linhagem. É muito importante a gente, e quem está ouvindo, entender que ela não recusa o amor por maldade. É por uma paralisia sistêmica. E o histórico que emerge das falas confirma totalmente essa leitura fenomenológica. A constelação traz à tona que o pai só direcionava alguma atenção para Silvana quando ela espelhava os gostos dele, especificamente através da música. Se ela tocasse música, ele olhava. Qualquer desvio desse roteiro resultava em invisibilidade. Condicionamento total de afeto. Total. E, em paralelo, a mãe operava num caos interno constante. Ela provia o básico material, a comida, a roupa, mas era uma muralha de gelo no aspecto emocional. O que nos leva à representante da criança interior da Silvana, Alice. A reação dela no campo é fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Ela começa a rir de tudo, um riso super sarcástico diante de uma dinâmica familiar que é devastadora. É doloroso assistir a isso, porque o uso do sarcasmo e do riso inapropriado na infância é um dos mecanismos de defesa mais sofisticados e, francamente, mais tristes que o psiquismo pode adotar. Porque ela não tinha outra saída, né? Nenhuma. A racionalização extrema e o humor operam como um amortecedor contra a aniquilação emocional dela. A criança interior percebe que se o isolamento e a rejeição dos pais forem processados em sua totalidade, o sistema nervoso central entra em colapso. Ela não aguentaria a dor. Então ela inverte a polaridade. Transforma a dor em piada. Exato. Transforma a tragédia do abandono em algo trivial ou cômico. O riso, nesse contexto de campo constelado, não indica alegria em momento nenhum. Ele indica o limite exato onde o choro reprimido foi cimentado por anos de negligência pura. O que prepara o terreno para um dos movimentos mais profundos documentados nessa sessão. A busca pela origem desse bloqueio materno. A facilitadora então introduz a representante da avó materna no campo. O que é fascinante aqui é a materialização do conceito de amor interrompido. A dinâmica expõe uma cadeia de escassez afetiva muito nítida. A mãe da Silvana, que aparentava frieza e distanciamento, na verdade padecia da mesma inanição emocional. Ela também estava morrendo de fome de amor. Sim. Ela não conseguia nutrir a filha porque nunca foi nutrida por sua própria mãe. Na teoria sistêmica, o amor flui como um rio, sabe? De cima para baixo, dos mais velhos para os mais novos. Quando há um bloqueio em uma geração superior, seja por luto precoce, um trauma severo, abandono, o fluxo é interrompido. É como se a água parasse de descer. Perfeito. É um princípio de conservação de energia mesmo. Não se pode transmitir um recurso afetivo que não foi acumulado no seu próprio sistema. E a intervenção da facilitadora para restaurar esse fluxo é muito visual e potente.
Ela direciona a representante da mãe para se imaginar como um bebê, recebendo finalmente o colo daquela avó. E o impacto disso no grupo todo é uma catarse simultânea. Várias pessoas na chamada de vídeo começam a chorar ou relatam liberação de tensão física nos ombros, no peito. É a ruptura de uma represa transgeracional ali na frente de todo mundo. E é lindo de ver porque, a partir do momento em que a mãe recebe simbolicamente o afeto da avó, a postura física dela muda completamente no campo. Ela finalmente consegue se voltar para Silvana e oferecer a presença que havia faltado a vida inteira. E essa resolução no eixo materno acaba sendo o pré-requisito técnico para o próximo passo da sessão. Porque uma criança que não tem o respaldo seguro da mãe fica à deriva, tentando compensar esse déficit buscando uma aprovação desesperada do pai. Muitas vezes se parentificando no processo. Isso. Agindo como adulta prematuramente para agradar. Mas com o fluxo materno restabelecido, a criança interior da Silvana ganha o contorno emocional necessário para finalmente olhar para o pai, e não mais daquele lugar de mendicância afetiva, mas de reconhecimento dos danos que ele causou. A postura muda de "por favor me ame" para "eu vejo o que você fez". Exatamente. E a resposta para esses danos se dá através de uma intervenção de liberação somática que é muito incisiva. A facilitadora orienta as representantes e a própria Silvana real a pegarem uma almofada no ambiente físico em que estão, nas casas delas, e socarem com toda a força. É forte isso. É uma purga literal da raiva que foi intelectualizada e transformada em riso sarcástico durante toda a vida dela. E durante essa liberação física, batendo na almofada, cai uma ficha fundamental para Silvana. O modelo que ela absorveu do pai não era de afeto. Era de dominação. A equação interna dela registrou a vida toda que amor é controle. E esse exercício de liberação da agressividade contida é vital. Vital, porque a raiva não processada contra os pais frequentemente se transforma na depressão ou na ansiedade que a gente acaba levando para o nosso casamento. A gente engole a raiva e ela sai como sintoma depois. Com certeza. Ao reconhecer que o pai condicionou a atenção à submissão dela aos interesses dele, a facilitadora propõe uma fala de devolução. A Silvana declara em voz alta que devolve esse modelo corrompido, devolve a crença de que amar é dominar o outro. É se libertar do padrão. Do ponto de vista sistêmico, isso é a quebra de um contrato de lealdade invisível. Ela pede permissão aos pais para amar o masculino de uma forma diferente, saudável, sem a necessidade de anular a própria identidade para garantir migalhas de atenção. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na transcrição. Porque até esse momento, a constelação operou exclusivamente na origem do trauma, no núcleo familiar lá de trás da Silvana. Mas o gatilho inicial, a dor que a trouxe para a sessão lá no começo, era a dinâmica asfixiante com o marido atual, o Jorge. O motivo dela ter levantado a mão para participar. Isso. E assim que a representação do marido entra no campo virtual, a qualidade do ambiente sofre uma alteração drástica. A representante do marido, a Carol, imediatamente acusa sintomas físicos alarmantes. As mãos ficam encharcadas de suor frio, o nível de ansiedade dispara e surge uma urgência muscular, uma vontade iminente de entrar em confronto físico, de brigar com a esposa. E a precisão fenomenológica dessas reações é notável para quem estuda a área. Suor frio, taquicardia e esse ímpeto agressivo em um representante frequentemente sinalizam a presença de uma carga de trauma sistêmico que não pertence exclusivamente ao indivíduo constelado, pertence a eventos pesados da ancestralidade dele. Da família do Jorge, no caso. Exato. Para investigar essa perturbação gigante no campo do marido, a facilitadora traz a figura da mãe do Jorge, a sogra da Silvana. E a informação biográfica que surge revela o peso exato da situação. O pai do Jorge faleceu quando ele tinha 18 anos. E o impacto desse luto precoce empurra o Jorge para um abismo de parentificação invisível. A mãe dele, totalmente devastada pela perda, inconscientemente puxa ele para ocupar a lacuna deixada pelo falecido marido. E ele aceita esse papel. Aceita. Ele deixa de ser apenas o filho em transição para a vida adulta, indo curtir os 18 anos, e passa a atuar como o arrimo emocional da casa.
Se conectarmos isso a um panorama maior, estamos falando do que a psicologia chama de incesto emocional. É uma dinâmica incrivelmente corrosiva justamente por ser socialmente validada. Validada porque todo mundo bate palma, né? Sim, o bom filho que abre mão de si mesmo para cuidar da mãe viúva é frequentemente elogiado pelos vizinhos, pela família. Nossa, que menino de ouro! Contudo, sistematicamente, é um movimento fatal. Um jovem forçado a ser o marido energético da própria mãe sofre uma fragmentação do ego enorme. Um peso que não é dele. A carga é insuportável. E como a representante demonstrou no campo com aquele suor e ansiedade, a resposta orgânica a essa asfixia é a fuga ou a agressividade extrema. O Jorge pode ter saído fisicamente da casa da mãe para casar com a Silvana, mas ele permaneceu enredado a ela no nível sistêmico. Levou a mãe para o casamento. Levou toda aquela raiva latente, o pavor de ser consumido emocionalmente, viajaram com ele na bagagem. E o destino dessa bagagem é, inevitavelmente, o casamento com a Silvana. A dinâmica que a transcrição evidencia a seguir é o ápice da sobreposição de projeções. A constelação mostra de maneira gráfica que quando Jorge olha para Silvana, não é a esposa que ele vê. É assustadoramente claro. O campo revela que ele projeta na figura da esposa a presença da própria mãe. O suor frio, a necessidade de distanciamento, aquela raiva explosiva. Tudo isso são defesas acionadas contra a mãe controladora do passado, mas que estão sendo descarregadas na parceira do presente. E o engate dessa engrenagem é perfeito. Por mais doloroso que seja admitir isso, é perfeito porque a Silvana não é uma tela em branco nessa história. Ela traz a necessidade premente de controle que ela forjou lá naquele lar com o pai narcisista e a mãe caótica. Ela precisa controlar para se sentir segura. Exatamente, para evitar ser ferida e garantir que o ambiente não colapse novamente como na infância dela, ela adota uma postura hipervigilante, tratando o marido como se ele fosse um adolescente irresponsável que precisa de rédea curta. E ele reage como o adolescente rebelde. O casamento deles, como a maioria das uniões não curadas que a gente vê, desliza rapidamente da horizontalidade para a verticalidade. E como se sabe bem na teoria sistêmica, parcerias que operam sob uma estrutura vertical, reproduzindo a dinâmica entre pai e filho ou mãe e filho, inviabilizam o fluxo natural do desejo, da intimidade e do respeito mútuo. A relação de casal pressupõe simetria, ombro a ombro. E é impressionante observar o esforço da facilitadora para tentar resgatar essa simetria perdida ali no campo. Ela propõe frases de solução visando a horizontalidade. Ela orienta a representante do marido a verbalizar algo na linha de "Eu sou apenas o seu marido, você é apenas a minha esposa, deixo os meus 50% de responsabilidade com você e assumo os meus 50%. É uma intervenção cirúrgica projetada para desfazer o emaranhado de papais cruzados. Mas a resposta não é bem o que a gente espera de um final feliz. Não mesmo. A intenção da frase é excelente, porém, a resposta do campo fenomenológico a essa fala revela a sobriedade dura dessa prática. Não há uma resolução cinematográfica imediata onde a representante cessa o suar frio e abraça a esposa com ternura ao som de violinos. Seria muito fácil. Postura defensiva. Continua relatando frio extremo e afirma, olhando nos olhos da representante da Silvana, "Eu vejo um general". Essa resistência é o dado de realidade mais valioso de toda a sessão. A imagem do general não deixa dúvida sobre o nível bélico do relacionamento deles no dia a dia. É a trincheira armada dentro de casa. Exatamente por isso, a constelação não age como um feitiço de cura espontânea. O campo expõe a raiz do sofrimento. Ele mostra ao marido que a raiva dele é da mãe e mostra à esposa que a necessidade de controle dela vem da ausência dos pais. A constelação devolve a responsabilidade para os adultos que estão ali. Mostra o mapa, mas você tem que caminhar. Perfeito. O desmonte desse general, a neuroplasticidade necessária para abandonar as respostas automáticas de controle de fuga da Silvana e do Jorge, requer um trabalho comportamental diário e profundo. O diagnóstico sistêmico foi entregue de forma magistral pela constelação.
Porém, a reabilitação da intimidade exige que ambos aceitem a dura tarefa de sustentar o desconforto da vulnerabilidade em casa, todo santo dia. Então, o que tudo isso significa para nós? Sintetizando essa densa análise fenomenológica, chegamos a uma conclusão incontornável. Um relacionamento a dois é a ilusão estatística mais persistente da nossa cultura. A mais pura verdade. Nunca são apenas dois. O casamento é uma arena onde sistemas familiares inteiros colidem. A matemática emocional é implacável. As contas que não ajustamos com nossos pais, a negligência, a parentificação precoce, a percepção de um amor condicional e controlador, tudo isso é faturado diretamente na conta do parceiro amoroso. E acrescido de juros. Com certeza, isso levanta uma questão central sobre o conceito de ordem e fluxo no desenvolvimento humano. O aprendizado estrutural desta sessão reafirma que, quando o amor não flui desimpedido de uma geração para outra, cria-se um vácuo de poder que tenta ser preenchido por violações de hierarquia. A gente tenta arrumar o que está quebrado, assumindo o lugar errado. As leis sistêmicas não perdoam a assunção de papéis indevidos. A esposa que assume a pedagogia e o controle maternal sobre o parceiro, ou o filho que se sacrifica no altar do luto materno, assumindo a função de consorte emocional, ambos acabam sacrificando a própria vitalidade relacional no processo. É o preço de sair do seu próprio lugar. É um preço altíssimo. E para encerrar a nossa exploração de hoje e consolidar o aprendizado deste mergulho transgeracional fascinante, vale deixar uma provocação intelectual. Para fechar com chave de ouro. Para nossa audiência, para quem nos acompanha, ao presenciar o início de uma discussão inflamada na sua casa sobre questões supostamente prosaicas, sabe, a distribuição de tarefas domésticas, a toalha molhada na cama, um esquecimento bobo no supermercado ou um atraso milimétrico em um compromisso, fica o convite para uma escuta mais profunda. Diante daquele tom de voz elevado e das acusações mútuas, paira a dúvida. Quem é que está de fato reivindicando espaço naquele exato momento? São apenas dois adultos saudáveis buscando a resolução pragmática de um conflito cotidiano? Ou será que o ambiente está totalmente tomado por duas crianças silenciosamente feridas, projetando figuras parentais do passado, batendo o pé na esperança inútil de que, desta vez, finalmente, serão escutadas e validadas? Fica a reflexão.